And you know, today is the second day of the retreat. Sabem que hoje é o segundo dia do retiro. And a very important day today. É um dia muito importante I'll be hoje. speaking more about the Holy Spirit. Eu vou falar mais sobre o Espírito Santo. That's why I'm dressed in red. É por isso que hoje estou You know, vestido de vermelho. Tenho a Red estola is a vermelha. sign of the Holy Spirit. É um sinal do Espírito Santo. And during the Holy Mass, I'll be speaking more about the power of the Holy Spirit. E durante a Santa Missa eu irei falar mais sobre o poder do Espírito Santo. Already I begin speaking now in the morning. Durante a manhã eu já falei um pouco sobre isso. And if somebody wants to give me mass stipend, E se alguém me quiser dar estipêndio, in case you want to give me, se me quiserem dar, I encourage you to give mass stipend to your own priests. eu encorajo a que vocês deem esse estipêndio aos vossos próprios sacerdotes. But you want to give to me, you can. Mas se quiserem mesmo dar-me a mim, deem, podem. And in Portugal, mass stipend is €10 for one mass. Em Portugal o estipêndio para uma missa são 10 euros. If it is a Gregorian mass, €300. Se for um trinitário gregoriano, são 300 euros. And also if it is a family tree mass, E se for uma missa pela cura da árvore genealógica, which I'll explain now, que depois eu vou explicar mais daqui a um bocadinho, 30 masses, são 30 missas, that also €300. são também 300 euros. But if you are putting the mass stipend, please write it. Mas se puserem o estipêndio dentro do envelope, por favor, escrevam. Put the money. Ponham o dinheiro. If it's a Gregorian mass, write the name of the person died for whom you are offering the mass. Se for um trinitário gregoriano, ponham o nome da pessoa que morreu e pela qual vocês querem que a missa seja oferecida. Gregorian mass is offered only for one person who died, O trinitário gregoriano é oferecido só para uma pessoa que morreu, not for many. não para muitas. But as many people died in your family, Talvez muitas pessoas tenham morrido na vossa you família. can offer any number of masses. Podem oferecer um número maior de missas. But Gregorian mass has a special meaning. Mas o trinitário gregoriano tem um significado It especial. is offered only for one soul passed away. É oferecida apenas por uma alma que faleceu. So write the name of that person and €300. Então, ponham os 300 euros e escrevam o nome dessa pessoa que faleceu. Okay? Está bem? And if it's a mass for those who are alive or died, single mass or novena mass, Se for uma única missa ou uma missa de novenas, uma novena de missas, ponham. novena mass is 9 masses. São 9 missas. So you put the money and write it is for such a person. Ponham o dinheiro, digam que é para essas 9 missas e o nome da pessoa. You can offer masses for those who are alive also, Também podem oferecer missas por aqueles que ainda vivem, especially for the conversion of others. principalmente pela conversão de outros. You know, when Jesus died on the cross, Sabem, quando Jesus morreu na cruz, two great things happened. 2 coisas magníficas aconteceram. Number one is conversion. Em primeiro lugar, conversão. We know a soldier who was crucifying Jesus, Sabemos, um dos soldados crucificou Jesus, looking at the sacrifice of Jesus on Calvary, he said, "Oh, this man was truly the Son of God." olhando para o sacrifício de Jesus na cruz, disse, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. So, you know, at every Mass, we are having the sacrifice of Calvary. Sabem que em cada missa é recriado o sacrifício o sacrifício de Jesus no Calvário. So, offering holy Masses for those who need conversion is very powerful. Então, oferecer missas por aqueles que precisam de conversão tem um grande poder. Secondly, when Jesus offered sacrifice on Calvary, Em segundo lugar, quando Jesus Cristo ofereceu o seu sacrifício no Calvário, you know there was an earthquake and thunder. sabem que houve trovoada e houve um tremor de The terra, tombs were open, os túmulos foram abertos and those who were in the tomb started walking in the city. e aqueles que estavam nos túmulos começaram a andar pela cidade. And many people saw them. E muitos viram-nos. It's very clearly written in the Gospel of Matthew. Está escrito de uma maneira muito clara no Evangelho de São It Mateus. was not a fantasy, no. Não é uma fantasia. Really, they got out of the tombs and walked, and people saw. Verdadeiramente eles saíram dos túmulos e as pessoas viram-nos. It was not just a vision, no. Não foi apenas uma visão. Truly, it happened. Verdadeiramente aconteceu. It shows the holy sacrifice of Mass has power to break the tombs and give resurrection to those who passed away. Mostra que o poder da Santa Missa tem o poder de abrir os túmulos e ressuscitar quem lá estava. That's why Catholic Church from the beginning offering holy masses for those who died. É por isso que desde o início a Santa Madre Igreja Católica oferece missas por aqueles que morreram. We know the Protestants don't believe in that.
Sabemos que os protestantes não acreditam nisso. Now, many Catholics, even in Portugal, are following the Protestant teaching Agora, infelizmente, muitos católicos em Portugal seguem os ensinamentos dos protestantes, because they don't know the meaning of the communion of saints, Porque which não I se- told yesterday. porque não sabem o significado da comunhão dos santos, que eu expliquei ontem. They don't believe in saints, you know that. Não acreditam nos santos, sabem isso? They say that saints can do nothing for us. They cannot pray for us. Eles dizem que os santos nada podem fazer e que não podem interceder por They nós. don't pray to Mary or Joseph or Anthony, no. Não rezam a Nossa Senhora, a São José, a Santo António, But we believe in the resurrection. mas nós acreditamos na And ressurreição we know there is a glorious church of saints e sabemos que há uma igreja gloriosa dos santos, because we are Catholics. porque nós somos católicos. Hallelujah. Aleluia! Also, the Protestants don't believe in praying for those who passed away. Também os protestantes não acreditam em rezarmos por aqueles que já faleceram. They say the relation is finished with the death. Eles dizem que a relação acabou com a morte. But for us Catholics, no. Mas para nós católicos isso não é assim. We continue living and our relationship continues. Nós continuamos a viver e a relação continua. For example, I die. Por exemplo, eu morro, If after my death, Arnaldo will be my spiritual son, depois da minha morte o Arnaldo será o meu filho espiritual. whether he is on earth or in heaven. Quer ele esteja na terra ou no céu, My relationship with him continues. I love him. a minha relação com ele continua. Eu amo-o. So your relation with your husband or wife or children continue. Também a tua relação com o teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos continua. And you can help them with the prayers. E podes ajudá-los com as tuas orações, And of course, by attending the Mass or offering the Mass. indo à missa ou oferecendo missa. Hallelujah. Aleluia! Many of you know it, but I'm telling for those who do not know. Muitos de vocês sabem isto, mas eu estou a dizer para aqueles que não sabem. So I encourage you to go and attend the Mass, offer for those who are alive or died. Então eu encorajo-vos a irem às missas sobre os que são oferecidas pelos que estão vivos ou pelos que morreram. And if you have money, to give stipend and offer Mass. Então, se tiverem dinheiro, se tiverem posses para isso, ofereçam o estipêndio, missas, pelos vivos e pelos mortos. Hallelujah. Aleluia! Especially for those who passed away. Principalmente por aqueles que já faleceram. Let me tell you very honestly. Vou-vos dizer muito honestamente, In the past few days when I was praying for you, nos últimos dias, quando eu rezava por vós, you know, Joao wrote to me about the hall and the capacity of the hall. sabem que o João escreveu-me, dando conta deste sítio onde nós estamos e da capacidade deste auditório, And I began to pray for you. e eu comecei a rezar por vocês. And yesterday some people asked Raquel, how did I know your names? E ontem algumas pessoas perguntaram a Raquel como é que eu sabia os vossos nomes. It is your parents in heaven who came and told me your names. Os vossos pais que estão no céu disseram-me os vossos nomes. Also some who are in purgatory. Também há alguns que estão no purgatório. And I can tell you many of your relatives are in purgatory because you are not prayed enough. E eu posso-vos dizer que muitos dos vossos entes queridos que já faleceram estão no purgatório porque vocês não rezam o suficiente por They eles. came and told me to tell you to pray more for them and to offer sacrifices for E them. eles disseram-me, rezem mais por eles e ofereçam mais sacrifícios por eles. Eles disseram-me isso. Sacrifice means not only Mass, O sacrifício não quer dizer apenas missa, your sufferings. os vossos sofrimentos, Maybe day-to-day physical suffering which you are on your body. aqueles sofrimentos que vocês têm no vosso corpo, Yeah, put your pain with the pain of Jesus on the cross. juntem as vossas dores às dores de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Say, Lord, I take this suffering for my husband, my wife, my papa, my mama. E digam, Senhor, eu aceito este sofrimento e ofereço pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos. Why? Because it is through his suffering we are saved. Porquê? Porque é através dos seus sofrimentos que nós somos salvos. If Jesus had not suffered, you would not have been saved. Se Jesus não tivesse sofrido, tu não terias sido salvo. So his suffering was necessary for your salvation and my salvation. Então o seu sofrimento foi necessário para a tua salvação e para a minha salvação. And when we are offering a Mass, E quando oferecemos uma missa, there's a suffering, about 10 euro, we are suffering. quando nós oferecemos os 10 euros, é um sofrimento. That suffering is accepted by Jesus for that person for whom we offer the Mass. Esse sofrimento é aceitado por Jesus para essa pessoa por quem nós oferecemos a missa. Or maybe I am doing a fasting.
Ou talvez eu esteja a jejuar. maybe an abstinence, Ou em mortification. abstinência, mortificação. All these names nowadays many people don't know. Muitos destes nomes, hoje em dia, muitas pessoas não sabem. Hallelujah. Aleluia. Abstinence, Abstinência, mortification, mortificação, fasting, jejum, or what I call chastity, ou em castidade, viver em castidade, virginity. viver em virgindade. All these names nowadays the new generation do not know. As novas gerações não sabem nada sobre estes nomes. Yes, that's what I said, the smoke of Satan in the church. Foi por isso que eu disse, o fumo de Satanás entrou na igreja. Yeah, we take everything normal. Agora consideramos que tudo é normal. Even committing adultery is normal. Mesmo cometer adultério é normal. Man sleeping with a man is Um normal. homem dormir com um homem é normal. All that we considered abnormal in the past is become normal today. Tudo aquilo que nós considerávamos como anormal no passado é hoje considerado como normal. But it is we who became abnormal. Somos nós que nos tornamos It's anormais. our thinking that became abnormal. O nosso pensamento tornou-se anormal. Values are eternal, they never Os, change. os valores são eternos, nunca mudam. Hallelujah. Aleluia. Doing penance is a value. Fazer penitência é um valor. Praying with penance has value. Rezar com penitência é um valor. Although we don't give value, they have value. Embora nós não demos valor a isso, mas isso tem valor. That's why many people fast É por isso que muita gente faz jejum and do mortification. e fazem mortificação. Hallelujah. Aleluia. I told you the example of a young man who came yesterday with a cigarette and lighter. Eu dei-vos o exemplo ontem de um homem que chegou aqui com o cigarro e com o isqueiro. I'm sure he was practicing smoking for a long time. Eu acredito que ele já fuma há muitos anos, It was difficult, mas é difícil. but he made a decision Mas ele tomou uma decisão with the intention to become a holy. com a intenção de se tornar santo. Hallelujah. Aleluia. Like that, we have to renounce certain things which we think good but not good. Tal como isto, nós temos que renunciar a muita coisa que pensamos que é bom, mas não é bom para nós. That is one of the smoke of Satan, relativism. Esse é um dos fumos de Satanás, o relativismo. That means not following the rules and norms of the commandments, Quer dizer, não seguir as regras e os mandamentos. but I take law with me and I decide. Eu crio a minha própria lei, eu decido. For example, Por exemplo, if I think I steal 1,000 euro from Arnaldo is good, Se okay, eu- it is good. se eu pensar que não tem problema roubar 1000 euros ao Arnaldo, I think it is good, eu penso que é bom. and I do it. Eu faço. And this is the way people think today. E hoje, este é o pensamento de muitas pessoas I hoje. see a beautiful woman and I sleep with her. Oh, it's good for me. Why not? Eu vejo uma mulher bonita e durmo com ela, é bom para mim, por que não? This is what we call relativism. É isto que se chama relativismo. Each one interpreting law as each one likes. Cada um interpreta a lei a seu belo prazer. And what they say, we are free. E o que é que eles dizem? Nós somos livres. Hallelujah. Aleluia. It is not the freedom which Jesus taught us. Não é esta a liberdade que Jesus nos ensinou. Just I tell you two verses from the Bible, Galatians chapter 5, verse 1. Digo-vos em Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Galatians chapter 5, verse 1. Gálatas 5.1. For freedom Christ set us free, so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Yes, we Christians are called to freedom. Sim, nós cristãos somos chamados We a should- servir. We should not submit ourselves to the yoke of slavery. Nós não devemos subjugar-nos ao jugo da escravidão. What is slavery? Que escravidão? When we commit sin. Quando nós cometemos o pecado. He who sins is a slave to sin. Aquele que peca é escravo do pecado. Hallelujah. Aleluia. John chapter 8, 34. João 8:34. So we are under slavery, not under freedom when we sin. Então nós estamos debaixo de escravidão, não estamos em liberdade quando pecamos. When we say we are under the slavery of sin, we are under slavery of Satan. Quando nós dizemos que estamos debaixo da escravidão do pecado, estamos debaixo da escravidão de Satanás. Because the author of every sin is Satan. Porque aquele que cria isto tudo é Satanás. And he who sin belongs to Satan. E aquele que peca pertence a Satanás. 1 John chapter 3 verse 8. 1 João 3:8. So that's the reason we should never be
under the yoke of slavery of sin. É por isso que nós nunca devemos estar sobre o jugo, sobre a escravidão do pecado. So, for example, I may steal money from Arnaldo saying that I am free. Por exemplo, eu posso roubar dinheiro ao Arnaldo e digo eu sou livre. But I have become a slave to the sin of theft. E então aí eu torno-me escravo do pecado do roubo. I will be punished for that. E eu receberei um castigo por causa disso. Hallelujah. Aleluia. So we cannot take the laws of God in us and do as we like. Então nós não podemos tomar a lei do Senhor nas nossas mãos e fazer aquilo que queremos. I read Galatians 5:13. De Gálatas 5, 13, 1-3. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. You are called to freedom, brothers and sisters, but don't use this freedom as an opportunity for the flesh. Rather, serve one another through love. Irmãos, de facto, foi para a liberdade que vós fostes chamados. Só que não deveis deixar que essa liberdade se torne uma ocasião para os vossos apetites carnais. Pelo contrário, pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. Now things are clear, no? Agora está claro, não está? Hallelujah. Aleluia. So my freedom is not to do all that is carnal. Então, a minha liberdade não é para fazer tudo aquilo que é carnal. Yesterday I explained to you the deeds of the flesh. Eu expliquei-vos ontem as obras da carne. Our freedom is not to do sin, no. A nossa liberdade não é para ser usada para Our pecarmos. freedom is to love God and love one another and serve each other. A nossa liberdade é para amarmos a Deus, uns aos outros, e para a nossa liberdade. Hallelujah. Aleluia. That's why I'm encouraging you to love one another. É por isso que eu vos encorajo a amar-vos uns aos Not outros. only those who live here on earth Não apenas aqueles que vivem aqui na Terra, and those who passed away. mas também aqueles que já faleceram. And here, some people yesterday asked me a question. E algumas pessoas ontem perguntaram-me: My husband died. o meu marido morreu. I was very angry with him. Eu estava muito zangada com ele. My papa died. I was angry with him. O meu pai morreu e eu estava muito zangada com ele. Can I reconcile with him? Eu posso reconciliar-me com ele? Yes, you can and you must. Sim, tu podes e deves. Yeah, you have to reconcile not only with those who are alive, but those who die. Deves reconciliar-te não só com aqueles que estão vivos, mas também com aqueles que já morreram, que já faleceram. Yeah, in spirit and truth, think of your husband or papa, Em espírito e em verdade, pensa no teu marido, no teu papá, or your ex-husband or ex-wife, ou no teu ex-marido, ou na tua or ex-mulher, ex-friend, ou um ex-amigo ou amiga, and ou namorado ou namorada, in the presence of God, e na presença de Deus, ask pardon. pede perdão. And also you can reconcile with that person E reconcilia-te com essa pessoa. and pray for that person Reza por essa pessoa. and offer mass for them or do charity on his behalf. Oferece missas por essa pessoa, faz caridade em prol dessa pessoa. So thus your relationship can be in the right way. Então, para que a vossa relação com essa pessoa possa ficar na ordem certa. Hallelujah. Aleluia. And I can tell you very honestly, those who passed away can forgive you easily. Eu posso vos dizer, aqueles que já faleceram poderão perdoar-vos muito facilmente. Once we part ourselves from our body, Uma vez que nós saímos do nosso corpo, we are no bondage of the flesh, já não temos as amarras da carne. no bondage of Satan. Já não temos as amarras de We have Satanás. more freedom when we are away from our body. Temos muito mais liberdade quando estamos livres do nosso corpo. So easily forgive. Portanto, é fácil perdoar. Hallelujah. Aleluia. And another question people asked, what about the children aborted? E outra coisa que as pessoas me perguntam tem a ver com as crianças que são abortadas. Of course, those children must be angry to the mother and father. É natural, é assim, essas crianças devem estar zangadas com o pai e a mãe. So in case you have aborted children, Então, no caso de teres provocado um aborto, bring to your mind that child and say, ask you pardon. traz à tua mente essa criança e pede-lhe perdão. You know, children easily forgive. Sabem que as crianças perdoam facilmente. Like us, they won't keep anger for a long time in the heart. Não como nós, elas não mantêm o ódio, o ressentimento no seu coração durante muito tempo. And here one advice. E um conselho: If you are not baptized the unborn baby, you must baptize. se não batizaram essa criança que não chegou a nascer, batizem-na. Because I believe in God's word. Porque eu acredito na palavra do Senhor. Because Jesus said, Que Jesus disse, Mark 16, verse 16, Marcos 16:16, those who believe and baptized are saved.
Aqueles que acreditam e que forem batizados serão salvos. and those who are not believed will be condemned. E aqueles que não acreditarem serão condenados. Hallelujah. Aleluia. So we have to baptize. Então temos que os batizar. Baptism is necessary to enter heaven. O batismo é necessário para entrar no céu. Church never changed that teaching. A igreja nunca mudou esse ensinamento. Hallelujah. Aleluia. We can baptize those who passed away. Então comecem a batizar esses bebés, Yeah. essas crianças que That's faleceram why e que I não said nasceram. these children you can baptize by yourself. Essas crianças podem ser batizadas por vós And próprios. if the priest, a priest you can find who believes in it, you can do through the priest. E se encontrarem um sacerdote que acredite nisto que eu disse, peçam esse sacerdote para ele batizar. Hallelujah. Aleluia. For baptism, priest is not very necessary. Para um batismo, um batizado, não é absolutamente necessário um You know, sacerdote. when a child is about to die at home, the parents can baptize. Sabem que uma criança que está em risco de vida, que pode morrer em casa, os pais podem batizar essa criança. Or you find a non-Christian on the road with accident dying, Se he's encon- asking for baptism, you can baptize, you don't need a priest. Se encontrarem um não batizado, que, por exemplo, num acidente de automóvel na estrada, está em perigo de morte, e ele pedir para ser batizado, vocês podem batizar essa pessoa. Hallelujah. Aleluia. So these are things you may not know, I'm bringing to your mind. Isto são coisas que talvez vocês não saibam e eu estou a trazer-vos isto para vocês saberem. And in my ministry, I baptize those Hindus, Muslims who passed away, but they are in the dark place in the eternity. E no meu ministério eu batizo muitos hindus e muçulmanos que estão nas trevas e que me pedem batismo. Eu batizo-os. You know, there are many who passed away without knowing Jesus, Sabem que há muitos que morreram sem terem tido conhecimento de Jesus. and many who were not baptized but died. E muitos que não foram batizados e morreram. Don't think they are in hell. Não pensem que eles estão no inferno. At the same time, they cannot be in heaven. Ao mesmo tempo, eles não podem entrar no céu. Unless they are baptized, they cannot go to heaven. A não ser que sejam batizados, eles não podem entrar no céu. Perhaps I can take their sins on me and ask God's pardon. Então, talvez eu possa receber em mim os seus pecados e pedir, e por eles interceder e pedir o perdão a Deus. And then I can baptize. E depois eu posso batizá-los. Oh, a priest can Ou um baptize. padre pode batizar. You know the faculties, that means permissions or the grace, a priest doesn't stop at his death. Sabem que as faculdades, aquilo que é dado a um sacerdote, não para com a sua morte. After my death also, I'll be a priest. Depois da minha morte, eu continuarei sendo um sacerdote, um padre. Never the gifts given to me in my priesthood end at my death. Os dons que me são dados pelo meu sacerdócio não acabam com a minha morte. Because in eternity I continue living as a priest. Porque na eternidade eu continuarei a viver como um sacerdote, como um padre. And if I find people not baptized, I can E baptize. se eu encontrar alguém que não é batizado, eu posso batizar. This is what the Lord does through me for the people in purgatory. É isso que Deus faz através de mim pelas almas do purgatório. So this I am just sharing with you, not for you to go to purgatory. Então eu estou a partilhar isto com vocês, não é para vocês irem para o purgatório. As you know, God has given this gift to me. Como sabem, Deus deu-me este dom. And as I told you, my guardian angel or Mother Mary takes me to purgatory. E tal como eu vos disse, o meu anjo da guarda ou Nossa Senhora levam-me ao purgatório. And I baptize them. E eu batizo-os. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. So perhaps one of your relatives died without baptism. Então talvez um dos vossos familiares tenha falecido sem ser batizado. I tell you a recent testimony. Eu vou-vos dar um testemunho, explicar a razão porque eu vos digo isto. In India, a In India. person who did not believe in child baptism, Na Índia, uma pessoa que não acreditava em batizar as crianças, he was telling, let my son grow up and decide for baptism. ele dizia, o meu filho vai crescendo e quando ele for crescido, ele vai decidir se quer ser batizado. Son was 13 years old, O filho tinha 13 anos, met with an accident and died. teve um acidente e morreu. And the parish priest did not give what you call burial in the Christian burial. E o padre não fez o rito próprio no seu funeral, Because he was not a Christian. porque não era cristão. You know, one become Christian only through baptism, not through blood. Nós tornamos-nos cristãos apenas através do batismo. Many Catholics don't know that. Há muitos católicos que não sabem isso. Many Catholics think when children are born, the children also are Christians. No.
Muitos cristãos pensam que a criança, quando nasce, que já é cristão. Christianity is the only religion where the children do not inherit religion. A religião cristã é a única onde as crianças não herdam a religião. Hallelujah. Aleluia. Maybe when a Hindu having children, the children are Hindus. Talvez quando um hindu tem crianças, tem filhos, as crianças já nascem hindu. Not for Christians. Não para os cristãos. For us, an act, special act, that is baptism. It is by baptism we become Christians. Para nós cristãos é preciso esse ato específico, é preciso esse batismo para a criança ser batizada e ser cristã. That's why we Christians always say, baptize the child soon as possible. É por isso que nós cristãos dizemos, batizai a criança logo que possível. Now, this 13-year-old boy died in the accident. Então este rapaz de 13 anos morreu no acidente Both parents felt much guilt not baptizing the child. e os dois pais, o pai e a mãe sentiram muita culpa And then- por não terem batizado a criança They came to me. e vieram ter comigo. What to do, Father? O que é que nós devemos fazer, I Senhor Padre? said, pray for forgiveness. Eu disse, rezem por perdão. In spirit and truth, ask your son forgiveness. Em espírito e verdade, peçam ao vosso filho perdão. Because of my stupid way of thinking, I did not baptize you. Pela minha maneira estúpida de pensar, eu não te batizei. I'm your father. I'm your mother. Forgive me. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, perdoa-me. I'm sure he will forgive you. Eu tenho a certeza que ele vos And perdoará. then, E depois? for your lack of faith, do some charity. E depois, pela vossa falta de fé, fazer alguma caridade. You have much money. Why not give to the poor? Têm muito dinheiro, porque é que não dão aos pobres? And then daily go to Holy Mass and attend the Mass. Vão à Santa Missa todos os dias. And if possible, offer a Gregorian Mass for this child. E, se possível, ofereçam um trinitário gregoriano por esta criança. And they were ready to do anything. E eles estavam preparados para fazer After isso. a few days, the parents came and told me. Ao fim de alguns dias, os pais vieram ter comigo. Meanwhile, they attended a charismatic retreat with a priest. Entretanto, eles tinham ido a um retiro carismático com um sacerdote. They began going daily to Mass, Começaram a ir todos os dias à missa, praying together in the family. rezando em família. Before that, they had no family prayer. Antes disso, eles não rezavam em família. And while they were praying together by holding hands, E enquanto eles rezavam dando as mãos, my dear husbands and wives, meus queridos pais e mães, wonderful daily sometime holding the wife of your spouse and pray. é muito bonito dar as mãos e rezar em conjunto. Yeah, because you don't pray, the family doesn't stay together. Porque nós não rezamos, a família não permanece unida. Family that prays together stay together. Família que reza unida permanece unida. Hallelujah. Aleluia. Especially husband and wife Especialmente o marido e a mulher must be one in spirit. devem ser um em You espírito. can be one in spirit only through Jesus, through prayer. Só podem ser um em espírito através de Jesus e através da oração. And this couple told, while they were praying, they saw their son in heaven. E este casal deu este testemunho. Enquanto eles rezavam em conjunto, unidos, viram o seu filho no céu. Came and embraced the parents and said, Papa, Mama, I'm in heaven. Veio até eles, deu-lhes um abraço e diz, papá, mamã, eu estou no céu. And they came and told, Father, I'm sure my son is baptized E in eles heaven. vieram ter comigo e disseram, Senhor Padre, tenho a certeza que o meu filho está no céu. Then I asked, what did you do? E eu perguntei, o que é que vocês fizeram? Then they told about all the spiritual things they did. E então contaram-me todos estes atos espirituais que fizeram. And they told that they went to a priest, not to me, E eles disseram, fomos ter com outro senhor padre, não com o padre James. and asked to baptize that child who died. E pediram ao senhor padre para batizar essa criança que tinha falecido, 13 years old. com 13 anos. That good old holy priest gave baptism. E esse bom e santo sacerdote fez o batismo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. These are many ministries a priest here on earth can do, Este é um dos ministérios, dos muitos ministérios que um padre aqui na terra pode ter. but unfortunately many priests don't do it. Mas infelizmente muitos sacerdotes não o fazem. Hallelujah. I'm Aleluia. not blaming them, Eu não estou a but I'm acusá-los, telling you the fact. mas estou a dar-vos os factos. But there are good priests who do that. Mas há muitos sacerdotes, bons sacerdotes que fazem So isso. try to approach them. Então tentem encontrá-los Okay. e aproximem-se deles. I spoke so much when I was speaking about the Holy Mass type and Eu acabei por falar tanto acerca do estipêndio da Santa Missa. Now, you know, today the biggest problem in the world is the problem of family. Então sabem que o grande problema do mundo hoje em dia é o problema da família. You know, lot of brokenness in the world today. Sabem que há muitas famílias
destroçadas muito, o mundo está muito destroçado. For example, many divorces, Por exemplo, muitos divórcios, and many abortions, muitos abortos. and many husband and wife live apart. Em muitos casos, o marido e a mulher vivem separados. And there are many same-sex couples. E há muitos casais do mesmo sexo. So that's the world in which you and I live. Esse é o mundo em que tu e eu vivemos. And we always blame this world. E nós pomos as culpas neste mundo. And we see all this in our church also. Vivemos também isto dentro da nossa igreja. And we blame the church. E nós culpamos a igreja. This all because our families are broken. Tudo isto porque as nossas famílias estão destroçadas. Family is the foundation of the church and the whole world. A família é o fundamento, é a fundação de toda a igreja e de todo o mundo. It is family together that make church. É a família em união que faz a igreja. Families that make together a nation. As famílias em união fazem uma nação. When the families are not in the right order, Quando as famílias não estão na devida ordem, you will not find church in right order. não encontrarás a igreja na devida And you will ordem. not find the world in right order. E não encontrarás o mundo na devida ordem. And you should know God created the world as families. E deveis saber que Deus criou o mundo como famílias. Genesis chapter 1, 26 and 27. Gênesis 1, 26, 27. Gênesis 1, 26, 27. We know God created man in his likeness and image. Sabem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. I just read 26 and 27. Eu leio-vos os versículos 26 e 27. God said, "Let us make man in our image and likeness." Façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Did you listen that word? Ouviram estas palavras? God said, "Let us make." Deus disse, façamos. God is one, no? Deus é um, But he used the plural. Let us make. mas ele usou a palavra plural. Façamos. What is the meaning? Qual é o significado? God is a family. Então Deus é uma família, Trinity. a Santíssima Trindade. Father loves the Son, Son loves the Father. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Love is so deep and personal that is the Holy Spirit. Este amor é tão profundo e tão pessoal que cria a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. So that's why God said, "Let us make." That means Father was telling to Jesus and the Spirit, "Come on, let us make man in our image." Então isto quer dizer que Deus disse, não sozinho, mas disse ao Filho, façamos o ser humano à nossa imagem. And God's image is E a imagem de Deus é Father, Son, and love. Pai, Filho e amor. Because love is spirit. Porque amor é espírito, So a family. é uma família. So Christian family is the image of God. Então, a família cristã é a imagem de Deus. That's why God said it's not good for man to be alone. É por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja sozinho. So when one is not marrying, Então, quando um não é casado, não casa, unless with a special call for celibate life or virgin life, a não ser que tenha um chamamento muito próprio para a vida celibatária ou consagrada, he and she is incomplete. então ele ou ela estão incompletos. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. That's why in English, when two people married, we say better half. E então é por isso que quando duas pessoas nós dizemos é a minha cara metade. For example, now Arnaldo and Claudina, Por exemplo, o exemplo do Arnaldo e da Claudina. they together make one person, Eles os dois fazem uma pessoa, one believer. um crente. He alone is only half. Ele sozinho é apenas metade. The better half is Claudina. A sua cara metade é a Claudina. Oh, for her also, better half is E Arnaldo. também vice-versa, a cara metade da Claudina é o Arnaldo. So in married life, we see correctly the image of God. Então, na vida familiar, nós vemos a imagem correta de Deus. Hallelujah. Aleluia. So when a person divorces, Então, quando as pessoas se divorciam, that image is hurt, divided. essa imagem é magoada, é dividida. In other words, the father, son divided. Então, nesse caso, essa imagem do pai e do filho é dividida. Because love is missing. Porque falta o amor. Holy Spirit missing. O Espírito Santo está em falta. You know, a Christian couple become one through the Holy Spirit in the sacrament. Sabem que um casal cristão torna-se um através do sacramento. Hallelujah. Aleluia. Many Catholics don't know no meaning of the sacrament of marriage. Muitos
cristãos não conhecem o significado do sacramento do matrimónio, do They casamento. think it is a new cloth and some rituals and putting holy water on the hand. Eles pensam apenas que é vestir um fato novo, o ritual, pôr a água benta nas mãos, Or putting the ring ou pôr em aliança and the register, putting the sign. e ir assinar no cartório. All these are only external. Isto são apenas atos externos. In the sacrament of marriage, the Holy Spirit comes to the heart of the couples and unite them as one. No sacramento do matrimónio, o Espírito Santo vem e une os dois corações do marido e da mulher num só. That's what we call grace of matrimony. É por isso que é chamada a graça do matrimónio. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. That grace is lost when we commit sin. Essa graça é perdida quando nós pecamos. And why people separate or divorce? E porquê que as pessoas se separam ou se divorciam? Because they lose the grace they received in matrimony. Porque perdem a graça que receberam no matrimónio. Hallelujah. Aleluia. And this grace make them more and more like God. E esta graça faz com que eles sejam cada vez mais parecidos com Deus. Because God is Father and Son. Porque Deus é Pai e Filho. Father and Son together in the Holy Spirit. Pai e Filho unidos pelo Espírito That Santo. is in my family. Isto é família. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. When that Holy Spirit is given to many, Quando esse Espírito Santo é dado a muitos, they all become God's children. então eles tornam-se filhos de Deus. So also when married couples live together in more love, Então, quando os casais vivem com um amor acrescido, if God wills give a child, Deus dá-vos uma criança. the child is a result of their love, A criança é o resultado desse amor, do seu amor, not the result of their carnal activity. não o resultado da sua atividade carnal. And that child should be a child of God, Então essa criança deve ser uma criança de Deus, born out of grace. nascida fruto do amor, da graça. For us it had not happened in our life. Talvez isso possa não ter acontecido na nossa vida. That is our problem. Esse é o nosso problema. That's the reason we are not able to live a holy life. É por isso que nós não conseguimos viver uma vida santa. God is holy. Deus é santo. God created me in His image. Deus criou-nos à sua imagem e But semelhança. I'm unable to live a holy life like God. Mas eu não consigo viver uma vida santa tal como Deus. For us, my life began in carnal activity. Talvez a minha vida tenha começado numa atividade carnal ou pela carne. For us, my parents did not know about it. Talvez os meus pais tenham desconhecido isso, esse For us, facto. I was the result of their, what they call, sensual lusts. Talvez eu tenha sido o resultado da sua sensualidade, dos seus apetites carnais. For us, I am the result of a rape on my Talvez mother. eu tenha sido o resultado de uma violação. Or when I was conceived in the mother's womb, my parents were in sin. Ou talvez quando eu fui concebido no ventre da minha mãe, os meus pais estavam em pecado. Perhaps they had no faith. Talvez eles não tivessem fé. And they were not loving God, not going to sacraments. Não amavam a Deus, não frequentavam os sacramentos. So I was conceived like any other animal is conceived. Então eu fui concebido tal como outro animal é concebido. Not as a human being or as a Christian. Não como um ser humano, não como um cristão. In other words, I was conceived not in grace. Então, por outras palavras, eu não fui concebido em graça. Now what can we do? Então o que é que nós podemos fazer? This is what I am speaking to you. É acerca disto que eu vos falo How agora. did God create us? Como Deus nos criou. Genesis chapter 2 verse 7. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. The Lord God formed man out of the clay of the ground, blew into his nostrils the breath of life, man became a living creature. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida e o homem transformou-se num ser vivo. When we read this, we think it is about Adam and Eve. Quando nós lemos estas palavras, pensamos que é apenas sobre Adão e Eva. Surely, historically, it is about Adam. Sim, historicamente é sobre Adão. But this applies to you and to me. Mas também se aplica a vós e a mim. To create you and me, God took the clay of the ground. Para vos criar a vós e a mim, Deus pegou no pó da terra. That is the semen and ovum of my parents. É o sêmen e o óvulo dos meus pais. God cannot create a human being without the blood of the parents. Deus não pode criar um ser humano não usando os pais. Hallelujah. Aleluia. So God took the blood of my papa and mama to create me. Então, Deus pegou no sangue, no óvulo, no esperma do pai e da mãe para me criar a mim. And then how he created,
when the ovum and semen came together, he breathed his spirit. E então, como é que ele fez? Quando o espermatozoide tomou contacto com o óvulo, ele insuflou o seu espírito nessa nova vida. That's why a child begins life at conception. É por isso que a vida de uma criança começa no ato da concepção. That's why no stage abortion can be supported. Não se pode suportar o aborto em qualquer fase. Just imagine any one of us when we were conceived in the mother's womb, after a few seconds or few minutes, our parents thought of aborting, we would not be here. Então pensem, qualquer um de nós que tenha sido concebido, se os nossos pais, alguns segundos ou alguns minutos após, tivessem pensado em abortar-nos, nós não estaríamos aqui. Hallelujah. Aleluia! This is what has happened to the millions of children aborted. É isto que aconteceu aos milhões de crianças que And foram all those abortadas. children had a right to live. E todas essas crianças tinham o direito de viver. So this is a great violation against the right of a human being. E isto é uma grande violação dos direitos de um ser humano. That's why we all should live for life, support life and hate abortion. É por isso que todos nós devemos viver apoiando pró-vida e sendo perfeitamente contra o aborto. I tell you, the curse of this innocent killing is on earth. Eu digo-vos, a maldição por causa da morte destes inocentes está sobre a humanidade, sobre a terra. Just imagine, almost 50 million children are killed in the mother's womb every year. Imaginem, cerca de 50 milhões de crianças são mortas no ventre materno todos os anos. You should know the tears of the children and the blood of those children will be crying out to God. Nós devemos saber que as lágrimas, o sangue dessas crianças clamam ao céu. This is one of the curse on earth. É uma das maldições que está sobre a terra. We have to do penance surely. Temos que fazer penitência por isso. Perhaps we have not aborted, but for the sins of others, we have to do penance. Talvez nós não tenhamos a responsabilidade de ter feito o aborto, ter provocado um aborto, mas devemos fazer esta penitência por todos esses abortos By que os outros supporting fizeram. life. E suportando o movimento pró-vida. Hallelujah. Aleluia. The greatest war today is not in Ukraine A or Russia. maior guerra de hoje não é na Ucrânia nem na Rússia. The greatest war today is against the innocent children in the mother's womb. A maior guerra que é travada hoje é contra os seres inocentes no ventre materno. Every child when conceived is threatened. Cada criança que é concebida está sob uma ameaça. That's why my children, my brothers and sisters, Eu digo-vos, meus filhos, meus irmãos e minhas irmãs, be convinced of the grievous sin of abortion. nós cometemos este pecado horrendo do aborto. And if we are done, of course, we have to repent and ask God's pardon and make a decision not to do it again. E se algum de vós fez isso, então devem arrepender-vos, pedir perdão a Deus e tomar a firme decisão de nunca mais voltar a And fazer. perhaps out of ignorance, you encourage some others to do it. E talvez tenhas encorajado outros a fazê-lo. But stop it. Parem com isso. And then tell others who are maybe pregnant out of an unwanted relation, never tell them to abort. E digam a outras pessoas que eventualmente estejam grávidas por relações porque não queriam, não esperavam isso, para nunca cometerem aborto. Let us love life and support life. Então vamos amar a vida e suportar a vida. That's why in the world there's a movement called pro-life. É por isso que no mundo há um movimento que se chama pró-vida. And you must know the world leaders are for killing children. E vós deveis saber que os líderes mundiais são a favor da morte das crianças. We know in the history 2 people were killing children. Nós sabemos que a história nos diz 2 pessoas que matavam crianças. When Moses was born, Quando Moisés nasceu, Pharaoh killed the children. o faraó mandou matar as crianças. When Jesus was born, Quando Jesus nasceu, Herod killed the children. Herodes mandou matar as crianças. Today many of our leaders are Herods. Muitos dos nossos líderes hoje são como Herodes. Hallelujah. Aleluia. You look at the biggest republic, that is America. Olhem para a maior república, a América. You know, Supreme Court made a judgment not to do abortion. Sabem que o Tribunal Superior passou uma ordem proibindo o aborto. And the majority of the people are happy. E a maioria das pessoas estavam felizes. But the president decided now to bring a new law and pass the bill for abortion. Mas o presidente decidiu propor uma nova lei para trazer de novo a legalização do aborto. Herod. É um Herodes. Hallelujah. Aleluia. So also our president in all Europe, they have made abortion a law. Também muitos governantes, muitos presidentes na Europa tornaram o aborto legal. Now I'm speaking against abortion. Então eu falo contra o aborto.
You know, legally your government can arrest me. Sabem que legalmente o vosso governo pode chegar aqui e prender-me. Because the law in Portugal Porque a lei em Portugal that you can abort. diz que podes abortar. So I'm speaking against the law of the government. Então eu estou a falar contra a lei do governo. This is the world in which we are living, my children. Este é o mundo em que vivemos, meus filhos. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Whatever we considered murder or sin is no more murder, but no more sin. Aquilo que sempre consideramos como pecado, como assassínio, agora consideramos como não sendo pecado, não sendo Now assassínio. let's come to the subject. Então vamos voltar de novo ao assunto. We were all conceived in our mother's womb From- when the Holy Spirit was breathed. Fomos todos concebidos no ventre da nossa mãe quando o Espírito foi infundido em nós. What is that Holy Spirit? O que é este Espírito Santo? The love between Father and Son. O amor entre o Pai e o Filho, That was breathed into me in the womb of my mother. que foi insuflado em mim quando eu estava no ventre da minha mãe. When the ovum and the semen met each other. Quando o óvulo e o espermatozoide, o sêmen, se encontraram. That's why I'm created in the image of God. Por isso somos criados à imagem e à semelhança de Deus. And if my parents were not in grace at that time, E se os meus pais não estavam em estado de graça nessa altura, but they did not know what was happening, porque não tinham consciência disto, as I said, must have been just a carnal act provavelmente foi apenas um ato carnal or a rape. ou uma violação. Now we can bring that time to the Lord Jesus and ask the Holy Spirit to breathe again to that moment and recreate us. Então nós podemos, na presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo seja de novo insuflado em nós e sermos recriados. Hallelujah. Aleluia. You know the beautiful prayer. Holy Spirit, Lord, come and recreate the face of the earth. Sabem, uma oração muito bonita. Vinde, Senhor, e recriai a face da terra. What is the face of the earth? Então qual é a face da terra? We, human beings. Nós, os seres humanos. We are the crown of creation. Nós somos a coroa da criação. So every day we are praying in the Catholic Church, Holy Spirit, come, renew the face of the people on earth. Então, na Igreja Católica, todos os dias nós rezamos, vem Espírito Santo e renova a face da terra. And so that Holy Spirit can give new creation. Então que o Espírito Santo possa renovar, possa dar uma nova criação. For example, I know when I was conceived in my mother's womb, my parents were in alcoholism. Por exemplo, eu sei quando eu fui concebido no ventre da minha mãe, os meus pais estavam no alcoolismo. Or I know that they were in immorality. Ou sei, por exemplo, que eles estavam na imoralidade. Or I know my mama was not married that time. Ou, por exemplo, eu sei que a minha mãe não era casada nessa altura. So I was not conceived after wedding. Então eu não fui casado em estado, não fui concebido em estado de graça. So I am coming to know when I was conceived, my parents were not in grace. Então eu sei que quando fui concebido os meus pais não estavam em estado de graça. Now my reaction should be to show sympathy to my parents and forgive them. Então a minha reação deve ser esta: mostrar simpatia pelos meus pais e perdoar-lhes. They did not know what they did. Eles não sabiam o que estavam a fazer. You know, Jesus prayed on the cross. Jesus rezou na cruz: Forgive them, for they don't know what they have done. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. So my parents did not know, perhaps, what happened when I was conceived. Então os meus pais não tinham essa consciência quando me conceberam. Perhaps nobody explained the Bible to them like I explained to you now. Porque se calhar nunca ninguém lhes explicou a Bíblia como eu vos estou a explicar agora a vocês. So I have reason to forgive my papa and mama. Então eu tenho aí razão para pedir, para perdoar ao meu pai e à minha mãe. And then ask the Holy Spirit to come to you and recreate you. Então nessa altura, peçam ao Espírito Santo que venham até vós e para vós serdes recriados. This is what we call inner healing. É isto que se chama cura interior. And if you are really healed in the foundation, the very first moment of life, E se forem realmente curados nas fundações, nesse primeiro momento de vida, the other problems happened afterwards can be healed easily. então todos os outros problemas que aconteceram depois poderão facilmente ser curados. Hallelujah. Aleluia. Yeah, some of the things that must have been happening when you were conceived, you may know it. Talvez algumas das coisas que se passaram nessa altura, quando vocês foram concebidos, talvez vocês saibam. Maybe your parents themselves told or grandparents told. Talvez os vossos pais vos tenham dito, ou os vossos avós. Or you can just guess or imagine.
Ou podem imaginar, podem pensar and bring that moment to the Lord. e trazer esse momento ao Senhor. So we will be praying for that today in the afternoon. Hoje, durante a tarde, vamos rezar por isso. Only you can do that prayer in the heart. E podem até neste momento fazer essa pequena oração no vosso coração. So we are created in the image of God. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Hallelujah. Aleluia. And also in the likeness of God. E também à imagem. Genesis chapter 1, verse 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Let us make man in our image and likeness. Façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. What is God like? Então, o que é a imagem? O que é ser como Deus? We all know God is love. Então, todos sabemos, Deus é amor. Hallelujah. Aleluia. So we were all created in love. Então, todos nós fomos criados em amor. And all of us know God is holy. Todos nós sabemos que Deus é santo. He's thrice holy, you know, always the angels looking at God and saying, holy, 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 holy. Ele é triplamente santo. Os anjos dizem santo, santo, santo. Also, that is the likeness of God. É essa a imagem, a semelhança de Deus. And all of us know God is good. E todos nós sabemos que Deus é bom. All what He does is good. E tudo aquilo que Ele faz é bom. He can never do wicked thing. Ele nunca pode fazer coisas más. So God is love. Então Deus é amor. God is good. Deus é bom. God is holy. Deus é santo. So when you and I were created in our mother's womb, we were created with these three characteristics. Então, quando nós fomos criados no ventre da nossa mãe, nós também fomos criados com estas três características. Hallelujah. Aleluia. So when we were conceived, we were holy. Então, quando nós fomos concebidos, nós éramos santos. We were good. Éramos bons And we were in love. e estávamos em amor, no amor. Hallelujah. Aleluia. But now when we look at ourselves, Mas agora, quando olhamos para nós we próprios, are not holy, não somos santos, we are not loving, não amamos and we are not good. e não somos bons. Now what to do? Então, o que fazemos? Here we have to ask the Holy Spirit to recreate us. Aqui temos de pedir ao Espírito Santo que nos recrie. So we know perhaps we lost our holiness by our sin. Então, talvez tenhamos perdido o nosso estado da graça através do nosso pecado. So we repent and make confession, Então, devemos arrepender-nos, fazer uma boa confissão make decision for a holy life. e tomar uma decisão para levarmos uma vida em santidade. Make a decision to live according to God's will. Tomar uma decisão para viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. What is God's will for you, my children? Qual é a vontade de Deus para vós, meus filhos? Some people have forgotten. Alguns esqueceram. I think they took a glass of wine last evening. Se calhar tomaram um copo de vinho ontem à noite. Hallelujah. All did not give the answer. Nem todos deram a resposta. Or perhaps they have decided to go to hell, not to heaven. Ou então talvez eles queiram ir para o inferno e não But para o I céu. don't think those who are here have any desire to go to hell. Mas eu não acredito que nenhum de vós que está aqui queira ir para o inferno. You know, my ambition is to take all of you to heaven. Sabem que a minha ambição é levar-vos todos para o céu. Hallelujah. Aleluia. What is God's? What is God's will for you, my children? Qual é a vontade de Deus para vós, meus filhos? See, Vêem? never forget. Nunca se esqueçam. If I happen to come again to preach, I'll ask this question. Se acontecer outra vez eu vir pregar a Portugal, eu vou-vos perguntar de novo. If I meet you in heaven or purgatory also, I'll ask this Se question. vos encontrar no céu ou no purgatório, eu vou-vos fazer esta pergunta. Because it's a vital question. Porque é uma pergunta vital. To live according to God's will. Viver de acordo com a vontade de Deus. God's will for me is my holiness. A vontade de Deus para mim é a minha santidade. Hallelujah. Aleluia. So, my children, second, to live good life. Então, em segundo lugar, é viver uma boa vida. To be good as God is good. Ser bom como Deus é bom. It's a question of decision. É uma questão de tomar uma decisão. We read in the book of Sirach, chapter 15, verse 15. Ben Sirá, 15. If you decide, you can live a holy life, a good life. Ben Sirá 15. Se quiseres, observarás os mandamentos, ser-lhes fiel será questão da tua boa vontade. If you want, you can keep the commandments. Se quiseres, observarás os mandamentos. Water and fire before you. A água e o fogo perante vós. Life and death before you. Perante vós coloca a vida e a morte. You can decide.
Nós tomamos a decisão. Hallelujah. Aleluia. Says, my children, if you want, you can keep the commandments and love God and be good. Sim, meus filhos, se vocês quiserem, podem cumprir os mandamentos e terem uma boa vida e serem felizes. So how many of you want to be good and live according to God's will? Lift the hands. Então, quantos de vós querem ser bons e viver de acordo com os mandamentos de Deus? Ponham o braço no ar. Todos. Oh. Todos. Hallelujah. Aleluia. I love you. Eu amo-vos. So put a hand on the chest and make decision. Então ponham a mão no vosso peito e tomem a decisão. To live according to God's will and to be good. Viverem de acordo com a vontade de Deus e serem bons. And then to love God, love one another. E então amar a Deus e amar-vos uns aos outros. That's why we have to forgive all. É por isso que temos que perdoar a Keep todos. no anger to anyone on earth. Não ter nenhum ressentimento contra ninguém no mundo. I'm sure you are doing it, E eu acredito que vocês estão a fazer isso. but not all. Mas não todos. Yesterday while praying, I saw many people angry, sour with others. Enquanto eu rezava ontem, vi várias pessoas com azedume, com ressentimento perante outros. The Lord was telling me. O Senhor dizia-me, I saw many people, the Lord was giving healing, but they could not experience healing because of anger or hatred. a muitos o Senhor queria e estava a dar cura, mas não podiam recebê-la por causa de ódio ou ressentimento. Yes, I read Mark chapter 11, Marcos 16, verse 23 to 25. Marcos 16, 23 a 25. Marcos 16, 23 a 25. Mark chapter 11, 22 onwards I read. It's Mark Mark and chapter. 11, 22. Jesus said to them in reply, "Have faith in God. Amen, I say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in the heart, and believe what he says shall happen, it shall be done." Amém. Marcos 11, 22. Jesus disse-lhes, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, tira-te daqui e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que diz se vai realizar, assim acontecerá. What is faith here? O que é aqui a fé? Faith that can move the mountains. A fé que move montanhas. Alps mountain or Everest. Se calhar uma montanha tão alta como o Monte Everest. Which is the mountain Jesus speaks of? Qual é esta montanha que Jesus fala? We have many mountains in our life, no? Nós temos muitas montanhas na nossa vida. Not only your wife or husband. Não apenas o marido ou a mulher. Hallelujah. Aleluia. Yeah, sometimes the husband may be a mountain, no? Às vezes o marido pode ser uma montanha. Difficult to move. É difícil mover essa montanha. I heard many wives telling, difficult to move my husband. Eu já ouvi muitas mulheres dizer, ai, Senhor Padre, é tão difícil mover o meu marido. Hallelujah. Aleluia. But there are some other mountains. Mas há outras montanhas. Maybe my long time evil habit. Talvez essas montanhas sejam os meus maus hábitos durante muito tempo. Small example like smoking or alcohol. Por exemplo, um pequeno exemplo, o vício do fumar ou do álcool. Immoral behavior like maybe masturbation. Ou um mau vício como a masturbação. Things like that. There are something we want not to do but difficult. It's a mountain. Coisas como estas que nós queremos acabar com isto na nossa vida, mas é como uma montanha. Sometimes the mountain may be a physical illness like my cancer. Talvez a montanha seja uma doença física, o meu cancro. Oh, I am paralyzed on my wheelchair. Ou eu esteja paralisado na minha cadeira de rodas. So, this is a mountain. Esta é uma montanha. And the Lord says, O Senhor diz, ask the Lord to remove it. pede ao Senhor que a afaste, Without doubting in the heart. sem ter dúvida no coração. And the Lord says, it will happen. E o Senhor diz, e assim será. And then the following verse. E depois, Therefore I tell you all that you ask for in prayer, believe that you will receive it, it shall be yours. e então Marcos 11, o versículo 24, por isso vos digo, tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e haveis de obtê-lo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Did you understand that sentence? Percebem esta frase? When I pray, I should believe what I asked is already given to me. Quando eu rezo, eu devo acreditar que já recebi aquilo que estou a pedir. Here comes the problem.
Aqui é que está o problema. Hallelujah. Aleluia. I have my cancer. Eu tenho o meu cancro. And Jesus told to the mouth of Father James, Alexandra, you are healed. E o Senhor disse, através da boca do Padre James, Alexandra, estás curada. Or Celeste, you are healed, Ou Celestina, estás curada. but not healed. Mas eu não estou curada. How can I believe I am healed? Como é que eu posso acreditar que estou curada? Listen, Ouçam. 2000 years ago, Há 2000 anos atrás, Jesus took all my illness on his body and died for me. Jesus tomou no seu corpo todas as minhas doenças e morreu por mim. I was fully a healthy person when Jesus died for me. Nesse momento, quando ele morreu por mim, eu estava completamente saudável. That time I was not alive on earth. Nesse momento, eu não estava vivo na terra, I was alive in the mind of God. mas eu estava vivo na mente de Deus. That's why he allowed me and took all my illness and sins on his body and died for me. Foi por isso que ele tomou todos os meus pecados, todas as minhas doenças no seu corpo e morreu por mim. Now, after 2000 years, I am alive now. Agora, ao fim de 2000 anos, eu estou vivo. Now, I must believe that Jesus took my sickness away, my sins away. Então, eu tenho que acreditar que naquele momento Jesus tomou sobre si os meus pecados e as minhas doenças. And if I sin, repent, come and claim that holiness. E então, se eu pecar, eu arrependo-me e acredito nesse momento em que Jesus morreu por mim e pelos meus pecados. And believe I am now holy. Acreditar e ser santo. No more I should say, I'm unworthy, I go to hell. Não dizer, eu não sou digno e vou para o inferno. My Jesus forgave my sins, I am in holiness now. Eu tenho que acreditar, Jesus perdoa os meus pecados, agora eu estou em estado de If I graça, die estou em now, I santidade. go to heaven. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. That is faith. Isto é fé. Also about illness. Também acerca das doenças. Yeah, now I am healed. Agora estou curado. Whether I experience in my body or not. Mesmo que eu sinta ou não sinta no meu corpo. Don't try to believe only what you see and hear and touch. Não acreditem só naquilo que veem e tocam Hallelujah. e que podem ver. I see with my eyes, I'm on wheelchair. Eu acredito, mas continuo a estar numa cadeira de rodas. But if any one of you ask me, Father, are you sick? I'll say, no. Mas se algum de vocês me perguntar, Padre, o senhor Padre está doente, eu digo, não. Hallelujah. Aleluia. If anybody asks, Father James, are you healed? I say, yes. E se alguém me perguntar, Padre James, foi curado, eu digo, sim. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. I never think of my paralysis. Eu nunca penso na minha paralisia. I never think of my pain. Eu nunca penso na minha dor. Do you think a paralyzed man with the pain is speaking like this? Acham que um homem paralisado e com dores falaria assim? Do you think I'm sick? Pensam que eu estou doente? Do you think I'm weak? Acham que eu estou fraco? But a doctor would say I'm weak. Mas os médicos dizem que eu estou A fraco. doctor would say you have Guillain-Barré syndrome. E os médicos disseram que tem o síndrome de Guillain-Barré. Hallelujah. Aleluia. But for me, with my God, I'm healthy. Mas por mim, perante Deus, eu estou saudável. Hallelujah. Aleluia. Yes, this Sim. is what we call healing. É isto que chamamos cura. Hallelujah. Aleluia. Yeah, in the eyes of all of you, or the whole world, Father James is a sick person on wheelchair. Aos olhos de, se calhar, muitos de vós ou do mundo, o Padre James é uma pessoa doente que está numa cadeira de But not rodas. for me and my God. Mas não para mim e para o meu Deus. Hallelujah. Aleluia. Perhaps I am the healthiest than any one of you. Amém. Talvez eu seja o mais saudável de todos os que estamos aqui. What is that health? O que é saúde? Jesus' life in me. A vida de Jesus em mim. Hallelujah. Aleluia. So, my children, what is important is the life of Jesus in you. Então, meus filhos, o que é importante é a vida de Jesus em vós. Hallelujah. Aleluia. I know one day Eu sei que um dia I had to leave this wheelchair and go to heaven. eu vou ter que sair desta cadeira de rodas e ir para o céu. Hallelujah. Aleluia. Otherwise, like as I told yesterday, even the 103-year-old woman saying, Father, I want to see my grandchildren in the 5th generation. Se não acontece como a senhora que tinha 103 anos e que veio ter comigo, Senhor Padre, eu quero continuar a ver os meus netos e os meus bisnetos. Hallelujah. Aleluia. So please ask the Lord to make my hair black. E pede ao Senhor para que o meu cabelo seja outra vez preto. And now,
and my skin bright. e a minha pele que volta outra vez a ficar boa. And I know some old sei. people coming to me for such prayers. E algumas pessoas de idade vêm ter comigo fazendo essas orações. To all of them I said, Mama, it's time to go to heaven. E a todas eu digo, mamãe, é tempo de ir para o céu. If only lose the sight, you can see God face to face. Só se perderes a visão dos teus olhos, podes ver Deus face a face. Hallelujah. Aleluia. And if you are going to see everything through your eyes in the mobile and listen everything through the mobile, you will never see God or listen God. Se continuares a querer ver tudo no teu telemóvel com os teus olhos e ouvir tudo com os teus ouvidos, assim não vais ver nem ouvir a Deus. So your eyes will be faded and ears will be faded. Então At the end, when you die, somebody will come and close your eyes. E então os teus olhos vão começar a enfraquecer, os teus ouvidos vão começar a enfraquecer e quando morreres alguém vai vir e fechar os teus olhos. Hallelujah. Aleluia. If only we close this eye, I can see God face to face. Se apenas nós fecharmos estes olhos, então poderemos ver Deus face a face. Today, many Christians, many Catholics lost the idea of life eternal. Hoje em dia, muitos cristãos perderam esta ideia da vida eterna. Hallelujah. Aleluia. Yes, my children, you Sim, must meus know. filhos. One day we will die, Um dia nós temos que morrer. and we have to go to eternity. E temos que ir para a eternidade. Yeah, we all should go to heaven. Todos nós devemos ir para o céu. Hallelujah. Aleluia. And that is more important than my healing. E isso é mais importante que a minha cura. The greatest healing is healing unto God. A maior cura é a cura perante Deus. Healing to the life of God. Ser curado para viver uma vida em And Deus. for you and me, to life of Jesus. E para ti e em mim levar uma vida em Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So open your heart to this faith. Então abram o vosso coração a esta So fé. God created us in the image and likeness. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. And today I'll be praying that you may return to this original image and likeness. E hoje eu vou rezar para que cada um de vós possa retornar, possa voltar a esta imagem e semelhança. And that's what you call inner healing. E é isto que chamamos cura interior. Hallelujah. Aleluia. I'll be making a prayer for you, sure. Eu vou rezar por vocês, sim. But I may not be able to give a very long talk about it because we have only a few hours more to end the retreat. Eu posso não falar muito sobre isto porque temos apenas algumas horas para depois acabar o retiro. So I'll be calling upon the Holy Spirit on your past life to repair your past life and infuse His life in you. Eu vou invocar o Espírito Santo sobre vós, sobre a vossa vida passada, e para que Ele venha sobre vós e vos cure, vos And liberte. thus you shall be a new creature. E então sereis uma nova criatura. To conclude this, I read Ephesians chapter 4, 22 to 24. Para acabar, leio Efésios 4, Ephesians chapter 4, 22 to 24. Efésios 4, 22 a 24. You should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way, in righteousness and holiness of truth. Efésios 4, 22 a 24. Que deveis, no que toca à conduta de outrora, despir-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores, que vos deveis renovar pela transformação do Espírito que anima a vossa mente, e que deveis revestir-vos do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade, próprias da verdade. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I read also 2 Corinthians chapter 4, 2 de Coríntios 4. verse 16 to 18. 2 de Coríntios 4, 16 a 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. 2 de Coríntios 4, 16 a 18. A beautiful verse which I always cherish in my heart. Palavras lindas que eu sempre trago no meu coração. Therefore, we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasted away, our inner self is being renewed day by day. For this momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to what is seen, but to what is unseen. For what is seen is transitory, what is unseen is eternal. Por isso, não desfalecemos, e mesmo se em nós
o homem exterior vai caminhando para a ruína, o homem interior renova-se dia após dia. Com efeito, a nossa momentânea e leve tribulação proporciona-nos um peso eterno de glória, além de toda e qualquer medida. Não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Hallelujah. Aleluia! Great philosophy. Uma grande filosofia, Great teaching. um grande ensinamento. Write it down in your heart, my children. Então escrevam isto nos vossos corações, meus Go filhos, home and read it again and again. e depois releiam em casa, vez após vez. All this painted hair, Quando o vosso cabelo começa a ficar branco, all my skin with the cosmetic, quando eu ponho muitas vezes muito all cosméticos, my beautiful dress todas as minhas roupas will become food for worms. vão se tornar comida para os vermes. All what I see will disappear. Tudo aquilo que eu vejo vai desaparecer. But all that is unseen will continue. Mas tudo aquilo que é invisível aos meus olhos, isso vai All continuar. these are transitory. Tudo isto são coisas transitórias. But there is something eternal. Mas há alguma coisa eterna. And we must look towards that and live, my children. E é para isso, para essas coisas eternas, que nós devemos olhar, meus filhos. That's why God became man and lived amidst us so that we may be with God in heaven. Foi para isso que Deus se tornou homem e esteve no meio de nós, para que nós voltemos a Deus e estejamos com Ele. Yeah, till the coming of Jesus Christ, nobody could think of this eternity. Até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém poderia pensar nesta eternidade. He came to give us the idea about eternity and live for eternity. Ele veio-nos trazer esta ideia sobre a eternidade e viver para a eternidade. And the heaven is opened for us through Jesus. E, através de Jesus, o céu foi aberto para nós. And we know, till the coming of Jesus, the heaven was closed. E sabemos que até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o céu estava fechado. Now nobody could think of eternity. Ninguém poderia pensar na eternidade. Hallelujah. Aleluia. So let's thank God. We are in the New Testament time. We are in Christ Jesus in the church. Hallelujah. Então vamos agradecer a Jesus estarmos no tempo da vinda de Jesus Cristo, no tempo da eternidade. Aleluia. For a moment, closing the eyes. Por um momento, fechando os olhos, Keep the hand on the chest. pondo a mão no peito, Think of the few things you heard now. pensem em todas as coisas que acabamos de ouvir. I am created in the image and likeness of God. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. God created me. Deus criou-me. God is my creator. Deus é o meu He Criador. is my Lord and my God. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. And He is my end. É para Ele que eu caminho. Life with Him is my eternity. A vida com Ele é a minha eternidade. That begins here. Começa aqui, Already began in baptism. começou no batismo, Now continue in my life in the church. continuou na minha vida na igreja, Continue through my prayers, my sacramental life. continua nas minhas orações e na minha vida sacramental. Thank you, Lord. I'm a Christian, I'm a Catholic. Obrigado, Senhor, por eu ser cristão e ser católico. Give me the awareness that is transitory, will pass away, but something eternal will remain forever. Dá-me, Senhor, a santidade para eu viver esta vida e alcançar a vida eterna. Lord, give me that deep awareness and help me with your grace to live for that. Senhor, dá-me esse conhecimento para eu viver uma vida em graça e alcançar a vida eterna. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Praise you, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Amen, Jesus. Amém. Hallelujah. Hallelujah.